Salve, salve nação flamenguista, e tem notícia do Mengão na área, notícias de última hora aqui, rapidinho pra você, notícias rápidas num vídeo bem curto. E o Flamengo é tipo casa de fofoca, irmão, todo dia tem notícia, às vezes boa, às vezes ruim. Vamos começar pela notícia ruim. Dessa vez, antes de dar notícia, mano, rapidinho, se inscreve aí no canal, deixa seu like pra ajudar, beleza? Claro que é ruim. Dessa vez de novo, agora envolvendo o jogador De La Cruz. Só que o jogador De La Cruz não fez nada, na verdade, né? Quem fez foi o médico do Flamengo. Pra você ver, até médico do Flamengo cria polêmica. O médico disse as seguintes coisas, se liga só. O José Luiz Ronco afirmou que em uma mensagem vazada no grupo do WhatsApp que o jogador Nicolás De La Cruz possui uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, além de um problema no joelho esquerdo. Essa declaração gerou polêmica no staff do jogador, que considerou a postura do médico antiética e sinalizou que pode tomar medidas legais. Para você ver que até o médico do Flamengo é capaz de criar polêmica. E o mais impressionante é que no Flamengo nós praticamente estamos lá em cima no topo da tabela, somos o segundo colocado, podendo passar amanhã o Cruzeiro, caso ganhe do Bragantino. E também, né, não sei se o Cruzeiro possa vir perder, mas o Flamengo tem um jogo a menos, estamos bem na Libertadores e Copa do Brasil, mas o Flamengo insiste em ficar criando polêmica. É inacreditável, cara, que tá virando uma bagunça. Todo dia tem uma notícia ruim sobre o Flamengo envolvendo algum jogador. É claro que o médico foi antiético e postar isso numa rede social, né, igual o WhatsApp, vazar um grupo do WhatsApp, e aí vira uma bagunça, porque ele tem que falar isso, na verdade ele não tem que falar nada, ele tem que falar isso internamente, porque nós torcedores, a gente não tem que saber disso, apesar de a gente ver que o De La Cruz não tá legal. A gente sabe que o De La Cruz não tá bem, porque ele joga um jogo e fica outro parado. E o Flamengo em nota emitiu uma nota. Em nota, o Flamengo oficial afirmando que não comentaria as declarações privadas, que a divulgação foi indevida. O staff de De La Cruz questionou a ética de Ronco e busca entender o posicionamento do clube sobre o episódio. O jogador, por sua vez, se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que a mensagem foi vazada, que está à disposição do clube para jogar. Isso, né, tem a dizer que o De La Cruz estava disponível para jogar contra o Fluminense, porém, Felipe Luiz preferiu não escalar o jogador para fazer o controle de carga. Irmão, controle de carga, o cara já não tá jogando durante um tempão, vai controlar que carga mais? Pô, é complicado. Assim, o Flamengo já devia ter visto isso antes. Agora que o jogador tá ali, bichado, né, porque a gente sabe que o joelho dele não tá valendo muita coisa mesmo, porque é um excelente jogador, eu gosto muito do De La Cruz, mas infelizmente a gente contratar jogadores que estão lesionados não adianta nada. Ah, é bom jogador, joga muita bola, mas do que adianta contratar um jogador que não vai jogar, cara? Do que adianta? O problema é que trazer isso também, expor o jogador dessa maneira, é óbvio que não é correto. É claro que não é correto. O Flamengo precisa rever essas informações aí, porque realmente não é fácil. Todas as vezes aí o Flamengo sempre tendo que vir explicar polêmica. Isso estando numa fase boa. Agora imagina se o Flamengo pega uma fase ruim. O que vai ser do time? Toda hora é polêmica, toda hora, tendo que falar. Rapaz, tá difícil isso aí. Agora, mudando de assunto para uma notícia boa agora. O jogador Saul, ex-Atlético de Madrid, chegou nessa terça-feira para poder assinar com o Mengão. Saul é conhecido por ser um jogador muito versátil. Eu sinceramente pesquisei sobre ele porque eu não conhecia muito, apesar de ter ouvido falar. Eu sei que ele jogou até com o Felipe Luiz, pois Saul tem um dos contratos mais longevos do futebol. Ficou conhecido por assinar com o clube espanhol do Atlético de Madrid por 9 anos. 9 anos o contrato do cara tinha, ou seja, ele jogou com o Felipe Luiz e tá lá no comando do Simeone já há muitos e muitos anos, mas ele teve uma queda de rendimento muito brusca, o que levou ele a ser emprestado para o Sevilha e ser até emprestado para o Chelsea também. Mas ele não conseguiu recuperar o seu bom futebol. Porém, entretanto, contudo e todavia, se ele recuperar metade desse futebol que ele jogou, segundo alguns especialistas, o Flamengo fez uma baita contratação. Pois, segundo alguns especialistas, esse jogador é uma espécie de coringa, é aquele cara que vai realmente substituir o Gerson, pois esse cara, ele consegue atuar em várias posições nos setores diferentes do campo. Ele consegue jogar tanto de primeiro volante, segundo volante, ele consegue jogar de meio campo mesmo, meio ofensivo e até de ala. Então o cara realmente é um coringa. Então tudo indica que o Flamengo fez uma boa contratação. Agora vamos ver se ele realmente vai se readaptar. É um jogador novo, é um jogador que se tivesse jogando pelo menos metade do futebol, teria um mercado muito grande lá na Europa, mas ele preferiu vir para o Brasil, porque, claro, ele conhece o Felipe Luiz, ele sabe que os caras que vieram da Europa se deram muito bem aqui no Brasil. O exemplo é do Pablo Mari,
que era zagueiro e conseguiu se adaptar bem, foi campeão de tudo, voltou para a Europa com o mercado, jogando bola. Afinal de contas, o Flamengo é uma vitrine gigantesca e para ele vai ser uma grande recuperação do futebol dele. E ele vendo que também veio o Jorginho para cá, vai receber mais, assim, talvez mais não, né? Mas vai receber o que vale lá, porém vai jogar aqui tendo oportunidade de aparecer mundialmente, porque o Flamengo é isso, mundial. Ele para ele foi bom e para o Flamengo também. Então ele pode estar ali revezando com o Arrascaeta, ocupando vários setores do campo, ele pode também jogar ali como volante para poder ajudar, que nós estamos precisando muito de volantes, visto que a gente perdeu o Pulgar, perdeu o Gerson e também o De La Cruz. Tá difícil de jogar um futebol, porque se ele estava lesionado e não jogou no último domingo para poder fazer o controle de carga, irmão, é complicado, né? É difícil isso aí. E essas foram as notícias mais importantes sobre o Flamengo hoje. Se inscreve no canal e deixa seu like para não ficar perder, para poder você saber tudo que aconteceu no Flamengo. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece com o Mengão. Então deixa o like, se inscreve no canal.